Oi, eu sou o Zembos e seja muito bem-vindo a mais um Tudo Sobre. É o quadro que eu falo sobre algum jogo em específico, eu trago alguns pontos positivos, outros negativos, e eu deixo vocês decidirem se o jogo vale a pena ou não. Hoje é tudo sobre Assassin's Creed Mirage, depende de como você fala. E como sempre, o vídeo é sem spoilers. É o último lançamento da Ubisoft e é um prometido retorno às origens do jogo, é pra sair um pouco da última trilogia, que foi muito RPG mundo aberto. E primeiramente eu queria agradecer a Nuvem que cedeu a chave do jogo pra gente, então essa review ela tá sendo patrocinada pela Nuvem, que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Como eu disse no começo, esse Assassin's Creed ele é um prometido retorno da Ubisoft às origens do que era o Assassin's Creed no começo. A partir do Origins, se eu não me engano, eles começaram a ir pro mundo RPG aberto, gigantesco, cheio de coisa pra fazer, e foi pra aquela coisa de jogo Ubisoft-like, sabe? Que é sempre cheio de coisa pra você fazer, muita história, mas nunca tudo encaixa muito bem ou te leva a algum lugar de verdade. Eu senti muito isso no Odyssey, principalmente, que a história ela mudou de foco umas 3 ou 4 vezes durante o jogo e que você realmente não tinha nenhum ponto importante. Era meio que assim, ah não, o foco da história é encontrar tal coisa. Ah não, agora essa coisa não importa, vamos encontrar tal coisa. E mudava muito rápido a cada, sei lá, 10 horas e parecia que ninguém se importava com o que você tinha feito até ali. Na parte de história, realmente, esse jogo ele cumpre isso. Em alguns outros pontos também, eles tiraram muitos elementos do jogo de RPG. Finalmente, obrigado Ubisoft. Não vou falar que é um jogo perfeito, maravilhoso, mas que é muito melhor, principalmente do que o Valhalla. A história ela é muito concisa e você tem ali em duração de 12 a 15 horas mais ou menos. E eu vou te falar que a história pra mim, ela ficou muito boa a partir do finalzinho, a última hora, as últimas 2 horas, tomou um rumo completamente diferente e eu fiquei muito feliz com o final do jogo em si. Tudo que aconteceu até então foi ok, mas o final muito bom. E o foco do jogo é basicamente na história e no desenvolvimento do protagonista, que é o Basim. Só que um ponto muito importante pra mim é que parece que querem forçar você a gostar dele o tempo inteiro. Você tem um desenvolvimento em volta dele, mas não bom o suficiente. Eu senti inclusive que a Ubisoft repetia muito aquela coisa de nossa, Basim, como você é incrível, nossa, como você quer ajudar todo mundo, mas era meio que, tá, eu não me importo ainda. Eu tive 2 problemas com esse jogo mesmo, que são coisas que me incomodam de fato no jogo, e o primeiro são algumas missões que eles te falam assim, ah, procure tal coisa, ela está meio ao leste da cidade, e aí você vai ver, não tá ao leste, tá no sul, e aí você fica 1 hora procurando o negócio no leste e nunca encontra nada, porque não tá no leste. Se você não gosta desse tipo de coisa, de enigma ao nível de, nossa, procure um ponto específico no mapa que eu não vou marcar de jeito nenhum pra você que se vire, é um ponto negativo. E a pior parte desse jogo, sem sombra de dúvidas nenhuma, é a movimentação. Você tem realmente uma diferença de parkour dos últimos jogos, ele tá muito melhor, mas a movimentação ainda é muito travada. Você constantemente vai errar movimentos porque o Basim simplesmente não vai pra onde você queria. Não importa se você tá apontando pra direção certa. E eu me peguei constantemente correndo mais do que tentando usar o parkour, porque era mais fácil fugir dos guardas correndo pelas ruas e simplesmente se escondendo em alguma carroça depois de um tempo. Toda essa parte de movimentação, eu acho até esquisito falar isso, e eu não tenho certeza porque faz um tempinho que eu não jogo o 2. Mas eu senti que ela tá um pouco mais travada, inclusive, do que o Assassin's Creed 2, que é um jogo de quase 15 anos atrás. Então isso pra mim não faz muito sentido, mas ok. E eu notei uma coisa que quando você usa a Hidden Blade, o erro de movimentação do protagonista é quase evidente na maioria das vezes. É muito esquisito e não traz aquela sensação de que você fez isso no timing correto. E por outro lado, o combate eu gostei. Eu vi o pessoal falando mal do combate, mas eu achei assim satisfatório o suficiente. Ele me deixa fazer o que eu quiser dentro de uma gama específica. E por incrível que pareça, aquele modo de assassino, eles deram uma desculpa do tipo, assim, ele é um assassino tão efetivo que o Animus não consegue acompanhar a velocidade dele. A forma como você aplica isso no jogo, eu achei boa. Eu achei legal. Eu achei algo divertido, uma forma diferente de você progredir no jogo. A parte da exploração e as missões, elas realmente tiveram um retorno pra franquia e eu senti um espelhamento muito grande, principalmente no primeiro jogo, com as missões de você parar e escutar algum grupo de pessoas específico falando, ou então você se mesclar na multidão pra despistar alguém. Esse tipo de coisa realmente trouxe a sensação de que o jogo voltou muita coisa e tirou muita coisa de RPG principalmente. E isso é um ponto muito legal do jogo, de você saber como o RPG foi tirado dele mesmo. Você não tem 1 milhão de estatísticas ou uma árvore de habilidade gigantesca, ou então você não consegue nem simplesmente comprar muitos itens. É até engraçado falar isso, porque quando a gente pensa num mercador, por exemplo, ele quase não vende nada. O que ele vende são upgrades para suas armas atuais ou roupas, etc. É muito diferente da Nuvem, por exemplo. Esse gancho foi bom, esse gancho você não esperava, né? Pra você que não conhece, a Nuvem é uma plataforma de venda de jogos digitais e você consegue comprar basicamente qualquer jogo lá dentro que tenha num computador com um preço muito mais em conta. Eu, inclusive,
uso pra comprar muitos jogos há muito tempo nela. Inclusive, todos os jogos de Lego que eu tenho da Steam foram comprados nela porque chega a ser ridículo. Custa, sei lá, R$2 um jogo de Lego. É muito bom. Então, se você não conhece, eu vou deixar o link na descrição. Apesar da parte de RPG ter sido quase que completamente removida, você ainda assim tem uma árvore de habilidades ok, legal o suficiente pra te interessar, com uma progressão simples. São 3 categorias diferentes e cada uma delas é focada em um atributo específico dos assassinos. Pra você fazer upgrade em tudo, você não precisa recolher 625 itens diferentes e fazer um craft específico. Não, é muito simples e a maior parte delas é feita com alguns tokens, inclusive. E tem também a apresentação dos tokens, que eu não lembro se teve nos últimos jogos, que são algumas moedas que você consegue usar para contratar grupos de pessoas que podem te ajudar e auxiliar em algumas missões. Principalmente você precisa desses tokens para avançar em algumas missões ao longo da carreira. Você consegue esses tokens cumprindo missões secundárias, que são os contratos dos assassinos, ou então só simplesmente roubando as pessoas na rua, que é a forma mais rápida e fácil de conseguir. Esses tokens, eles são basicamente umas moedas ilegais que provam que você é a pessoa tentando fazer a escolha certa. De novo, é a Ubisoft tentando reforçar a ideia de que o Basim é o protagonista. Além disso, você também consegue usar esses tokens para conseguir alguns descontos em lojas e, enfim, são úteis e não são tão difíceis assim de você obter. Além disso, você também tem as ferramentas de assassino que são desbloqueáveis e você consegue fazer alguns upgrades nela ao longo do jogo. Você tem roupas, armas diversas, até figurinos para usar durante o jogo, mas nada que você precise procurar 600 itens diferentes. Eles são facilmente encontrados durante as missões. E alguns deles, inclusive, são obrigatórios para a missão principal. Na parte de desempenho, eu achei ele muito estável, não tive nenhum problema de bug, ele não se tornou nenhum quadrado em nenhum momento. Um problema em um momento quando eu tentei acionar 3 investigações de uma vez e ele acabou sobrepondo os áudios e aí eu fui obrigado a download no meu último checkpoint para continuar essa parte. Não foi nada de complicado, não foi nada difícil, foi só uma vez. Não tive nenhum problema de queda de quadros, principalmente no modo performance, ele funcionou muito bem. Eu joguei só a versão no PlayStation 5, tá? Não joguei no computador. Na parte gráfica, eles fizeram um bom trabalho em você sentir que está em Bagdá de fato. É uma cidade bonita, não tem nada de absurdo para um jogo de assassino. Me lembra muito mesmo o primeiro jogo, com algumas melhorias. E eu até poderia falar que esse jogo realmente ele me lembra muito o primeiro, porque ele lembra quase um remake. É assim, eu consigo imaginar esse jogo sendo um remake do primeiro. Então é isso, gente. O vídeo chegou até o final. E se você gostou dele, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, não custa nada, é rapidinho. Pelo amor de Deus, me ajuda a manter isso aqui funcionando. E se você quiser ver mais, eu vou deixar 2 vídeos aqui pra vocês. Então, um beijo, até a próxima. Tchau!